A Bíblia narra. O que foi isso? Posicionamento. Ele chamava atenção para que Timóteo fosse um imitador dele. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então vejam bem, o apóstolo Paulo, ele falou primeiro sobre padrão. Ele escreve uma carta para Timóteo falando para ele ser o padrão. Agora, qual o padrão para Timóteo? O apóstolo Paulo: sede imitadores meus como eu sou de Cristo. Então, o referencial que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo não é Cristo diretamente. Por quê? Porque ele não caminhou com Cristo. Agora, o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Jesus. Ele viu a luz de Jesus, Jesus ministrou a vida dele, ele ficou 3 dias cego sendo ministrado pelo Espírito Santo, e ele então, a partir daquele momento, ele foi um imitador de Deus. Então, há uma área que às vezes as pessoas ficam até achando estranho. Ah, mas tal bispo fala igual ao apóstolo, tal bispo tem as atitudes do apóstolo. Glória a Deus que tem a atitude do apóstolo, que fala como apóstolo, porque é um imitador, é um exemplo, é um referencial. Se neste mundo isso não é um valor, no mundo espiritual é um valor tremendo. Porque há uma sucessão, e essa sucessão ela é baseada num discipulado. Então a palavra aqui imitador é a palavra mimetes, da onde vem a mímica. Então o que é a mímica? A mímica é uma representação física de algo que deve ser narrado. Então você dá a evidência através dos teus gestos. O imitador é assim. O imitador é que, através da forma que ele se conduz como aquele que ele imita, ele está procedendo espiritualmente da mesma forma. Então, há um referencial, um padrão, e nós temos que ser imitadores apostólicos. Vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, vejam. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e Timóteo recebeu ali uma unção. Agora, o posicionamento dele era importante. Ele não poderia ser tímido. Lembra? O mal de Saul foi a timidez. E a timidez o levou a uma derrota. E depois a 2, 3. E aquilo que era unção foi se esvaziando. Então nós não podemos ser tímidos. Nós temos que ter o quê? Poder, amor e moderação. Espírito de poder, de amor e de moderação. Porque tem que ter um equilíbrio, porque às vezes a pessoa, ela toma uma posição de buscar muito poder, mas não é amável e também não usa da moderação, se ensoberbece. E o pior caminho que existe para um homem apostólico é a soberba. Então, quem está em pé, cuide que não caia. Infelizmente, Saul caiu por isso. Agora, olha o inverso. Nós vemos que as atitudes de Davi eram totalmente diferentes. Lembram quando ele teve a oportunidade de matar Saul? Lembram quando ele entrou numa caverna e Saul estava ali numa situação delicada e ele poderia matá-lo? O que ele falou? Eu não vou tocar no ungido de Deus. Eu não vou pôr a minha mão nesse ungido de Deus. E ele era tão temeroso a Deus que até por cortar, só por cortar a orla do manto de Saul, ele viu o coração dele bater. Olha o temor que ele tinha, não de Saul, mas da unção que havia sobre Saul. Então o procedimento dele foi muito correto. Agora, será que o de Saul era correto em relação às coisas de Deus? Será que o proceder, o posicionamento de Saul? De maneira nenhuma. Então, existiam diferenciais. Um outro diferencial de Saul. Saul, ele só uma vez fez um altar ao Senhor na sua vida. Agora, Davi não, Davi lutava por Deus, tinha uma disposição, tinha uma garra pelos valores de Deus. Vamos abrir em 1 Samuel 17, 48 a 50. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu
com o rosto em terra, e assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então vejam que algo marcante que fez com que aquela unção levasse a ele ser um rei constituído foi o quê? O seu posicionamento diante das dificuldades. Enquanto que Saul era alguém tímido diante das dificuldades, Davi não, ele era arrojado. Mas por que arrojado? Será que era uma característica própria, pessoal? Não, ela era espiritual. O atributo dessa unção sobre a vida dele fez com que ele sentisse o que o Espírito de Deus fazia na vida dele. Quando aquele filisteu desafiava o povo de Israel, estava desafiando o próprio Deus. E sabe o que acontecia? Davi sentia como Deus. Davi tinha ali um sentimento, ali havia aquilo que era aquela possessão, porque ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então incomodava ele muito ver aquele filisteu zombando do povo de Deus. E dessa situação, o que houve? Ele foi cada vez crescendo mais. Ele vence o gigante que ninguém tinha vencido. Ele começa a crescer e ocupar espaços que ele não ocuparia, porque a unção, ela quebra o jugo. A unção, ela traz à existência as coisas que não existem. Ela quebra o jugo e ela permanece, ela nos ensina sobre todas as coisas. E de repente, Davi estava nesse processo porque ele se posicionou de forma correta. Vamos abrir agora em Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então vejam, o pecado da negligência. Esse foi o maior pecado de Saul, ele era negligente demais. Ele não assumia as coisas, ele era omisso. E aqui nós vemos que as pessoas que sabem que devem fazer o bem e não fazem, estão pecando. Isso trouxe sobre Saul o esvaziar. Agora, o oposto era o que acontecia com Davi. Davi era diligente, ele não era negligente, ele era diligente. Vinham as coisas, ele já tomava uma posição. Vejam que ele era tão diligente que o gigante, quando veio para cima dele, ele nem percebeu o que estava acontecendo. Davi já foi para cima, pegou já a pedra, atirou, acertou na cabeça, o gigante caiu, ele tirou a espada do gigante. Sabe onde estava a espada? Guardada ainda, estava na bainha. O gigante nem teve nem tempo de pensar em tirar a espada, de tão rápido e tão diligente que Davi foi. Davi não deixava as coisas para outro dia, não. Davi realizava na hora. Isso é importante para um crescimento, para habilitação espiritual. Tem gente que deixa a oportunidade, entre na oportunidade que deixaram. Abriu-se uma oportunidade, entre e assuma unção, porque às vezes a pessoa é ungida e não se habilita espiritualmente. Por quê? Porque não se posiciona. Fica lá, deixa a coisa acontecer, um dia vai, um dia não vai, outro dia deixa para lá, outro dia fala mal. Agora, Davi não, estava lá presente toda hora. Imagina, o gigante ficou 40 dias, vinha de manhã e vinha no final da tarde. Desafiava todo mundo, ninguém se posicionou, ninguém. Davi no primeiro dia já se posicionou. E esse é um segredo espiritual, porque aquilo que era a habilitação espiritual que o seu irmão mais velho teria, ele era o primogênito, era guerreiro, abriu mão. Quem ocupou espaço? Davi. Então, tome posicionamentos, não seja negligente, não seja omisso, porque Deus vai te honrar. O que vier à tua mão, faça como se fosse a última coisa. É o que a palavra de Deus nos ensina. Para que, sabe o quê? Para que você possa crescer e ocupar espaços maiores que o Senhor tem preparado. Então, lembre sempre, posicionamento é a forma de você fazer uso da tua unção. Não adianta ter unção se você não processá-la de uma forma correta, se posicionando diante das dificuldades e das situações à frente. Valeu? Bom, encerrando então nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre o fundamento apostólico da habilitação. E vamos agora ao quadro Acontece. Bom, eu, Bispo G, e a Bispa Listenuta
Te esperamos na Igreja Renascer em Cristo Costa Azul, em Salvador, na Avenida Otávio Mangabeira, número 2365. Temos cultos todos os dias e aos domingos a celebração da família, às 8, às 10, às 17 e às 19 horas. Venha renascer!